Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber um companheiro de ideal espírita, palestrante, estudioso, trabalhador, prestador de serviço à comunidade e à sociedade em geral, em especial à sociedade de Ribeirão Preto, trabalhador da unificação kardecista. Bem-vindo ao programa Visão Espírita, Marcos Papa. Zola, muito obrigado pelo convite. Que alegria poder estar aqui no programa Visão Espírita, conversando com você e pela internet, conversando com todos que acompanham esse excelente programa. Uma honra e uma alegria imensa estar aqui, Zola. Obrigado, Papa. Bom tê-lo aqui. O nosso tema, Papa, é Jesus na atualidade. E a primeira abordagem, nós propomos o seguinte: o Espiritismo define Jesus como guia e modelo, fecha aspas. Como aplicar essa ideia, abre aspas, de modelo, fecha aspas, em uma sociedade tão conectada e ao mesmo tempo tão solitária como a nossa? Pois é, Zola, nós temos conversado sobre isso a respeito dessa hiperconectividade que nós estamos em tantas mídias sociais, muitas vezes antissociais, né? Mas eu vou lembrar uma palavra aqui que está muito em moda hoje em dia, que o fulano é influencer, né? A pessoa é influencer, ganha uma nota fazendo isso. Veja bem, e muitas vezes fazendo coisa errada, né? Como fazendo propaganda dessas bets, dessas apostas, que se aproveitam principalmente da população mais vulnerável, de baixa renda, que no desespero acaba fazendo uma aposta. Então, esses influencers, né? Nunca existiu um influencer mais influencer do que Jesus de Nazaré, Zola. O autor Frederico Kremer, na obra magnífica Jesus de Nazaré, editado pela Federação Espírita Brasileira, ele conta que existem mais de 100 mil biografias de Jesus só na língua inglesa. Ele não está contando nenhuma outra língua que exista biografias de Jesus. Ele mostra que esse homem realmente fez tanta diferença que a humanidade, o tempo contado pela humanidade, passou a ser antes e depois de Cristo. Então, Jesus, na atualidade, significa nós fazermos uso da honestidade, da caridade, da lealdade, da fraternidade. São temas mais atuais do que nunca. Nós sabemos que essa hiperconectividade, ela cria bolhas, e dentro dessas bolhas, as pessoas, muitas delas, dessas big techs, acabam ganhando muito dinheiro. E aí vale a pena aqui a gente entrar num detalhe para que quem acompanha o programa poder perceber isso. Repare que quando nós estamos numa mídia social, seja qual ela for, deixa eu pegar meu celular aqui para fazer um exemplo, nós estamos lá rodando na nossa mídia social e tal. De repente a gente para num tema que interessa a gente, né? A hora que a gente para nesse tema que interessa a gente, por trás dessa telinha nós temos hipercomputadores, psicólogos, psiquiatras, engenheiros, entendendo que aquele assunto nos interessou. Quando nós damos um clique, mais ainda. Quando comentamos, mais ainda. É isso que na linguagem da internet, das mídias sociais, se chama engajamento. E essas big techs, elas apurando
essas informações, né, quem está conectado, o que gosta mais, o que gosta menos, elas constroem uma gigantesca base de dados e que vai alimentar, já que o acesso é de graça, né, o acesso não é de graça, como é que eles ganham bilhões de dólares? Eles ganham bilhões de dólares vendendo anúncios. Como eles fazem isso? Prendendo a nossa atenção. E para prender a nossa atenção, eles vão colocar diante de nós aquilo que mais nos agrada. Como que eles perceberam isso? Nos momentos que a gente para mais tempo numa publicação, que a gente curte, que a gente comenta. Então, é isso que se chama engajamento, e os algoritmos, que é o sistema que está lendo tudo isso, vai vender essas informações. Muito bem. Ao colocar diante de nós apenas o que a gente gosta, nós vamos formando bolhas, não é? E, infelizmente, essas bolhas podem ser de ódio, de vingança. Essas bolhas podem ser espalhando desinformação, tá certo? Então, eles lucram espalhando desinformação. Ou como nós temos assistido, né? Esse psiquiatra que ficou famoso agora, o Jonathan Haidt, publicou uma obra chamada A Geração Ansiosa, onde ele prova, com estatística, com dados, o quanto explodiu a partir de 2010 para cá. Ele mede por 10 anos, 2010 a 2020, o quanto explodiu ansiedade, ideação suicida, tentativa de suicídio, automutilação. Então, eu me aprofundei um pouco no tema, porque eu acho importante colocar para quem está na internet. Inclusive, eu sugiro assistir ao documentário O Dilema das Redes, um documentário que está no Netflix, onde os criadores do Google, do Instagram, do Facebook, dessas mídias sociais, mostram como isso foi criado, como isso é gerido e por que eles afastam os próprios filhos dessas mídias sociais. Aliás, vamos dizer o quanto foi benéfico na Austrália agora essa semana. Eles acabam de proibir mídia social para menor de 16 anos. Então, Jesus, na atualidade, né, ele sendo um influencer, ele é vivo. Nós que temos que estar atentos a essas mídias sociais, que muitas vezes são mídias antissociais, que têm um interesse meramente econômico, a gente não pode estar alheio a essa realidade. Não tem como voltar atrás. Isso veio para ficar. Nós é que temos que estar vigilantes, né? As lições do Emmanuel, lá faz tempo, né, que ele escreve, quando você vai escolher uma verdura, um alimento, você não escolhe o que você vai comer, por que você não escolhe o que você vai ler? E agora, por que não escolher aquilo que está nas mídias sociais? Sabe, Papa, eu fico observando que as pessoas nas redes, né? Todos nós visitamos as redes sociais, isso é do dia a dia. E eu acho muito interessante que na rede social você experimenta uma solidão disfarçada. Por quê? É você e a rede, é você e a conexão, mas não existe a interação. E é muito interessante que a rede, né, possivelmente, se nós assistíssemos mais sobre Jesus, talvez os algoritmos nos mandassem mais coisas sobre Jesus, porque eles não selecionam, eles selecionam o nosso gosto. O que nos chama atenção é que em muitas ocasiões eles estão devolvendo as nossas escolhas. Eles estão alimentando as nossas escolhas. Então, que a gente escolha Jesus, que é o guia, é o modelo, né, que possa nos ajudar. Mas no livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, ela vai tratar Jesus, e você tocou, né, em várias questões do psicólogo, do livro, né? E Joana de Ângeles vai tratar Jesus como um psicólogo profundo. De que forma a mensagem dele pode ser vista como terapia? Olha só, como terapia para esses conflitos emocionais que você citou vários. Zola, se eu perder o fio da meada com essa pergunta, você me volte, por favor. Mas eu não posso deixar de dizer, quando você fala de que estamos nas mídias sociais e estamos em solidão, vamos lembrar que Jesus de Nazaré era um moço, né, 30 anos, que tinha uma vida social intensa, ora numa festa de casamento, ora pescando, ora comendo e bebendo com os amigos à mesa. Ele tinha uma vida pregando, né? Muitas vezes, né,
os evangelhos registram, ele colocava a canoa para dentro do lago, para dentro do mar, ficava lá na ponta olhando para a multidão na praia. Quer dizer, ele tinha uma vida social intensa e não podia ser diferente. Ele estava aqui para fazer a diferença. Se ele diz que nós somos o sal da terra, abre aspas para Jesus, vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, o que há de salgar? Bom, se ele diz que nós somos o sal da terra, imagina ele. Só que se ele fica trancafiado na bolha dele, imagina se Jesus dissesse assim, não, com aqueles fariseus eu não converso porque eles são muito hipócritas. Não. Com aqueles samaritanos eu não converso porque, né, existe uma inimizade entre judeus e samaritanos, né? O momento dele dialogando com a mulher samaritana é emblemático por vários aspectos. Tomara que a gente volte no assunto agora. Então, lembrar que Jesus tinha uma vida social intensa. Mas no tempo de Jesus não havia mídia social. Era outro tipo de mídia social, né? Eram os textos anotados, era a tradição da leitura do evangelho, das escrituras. Ainda não havia escrito o evangelho, mas das escrituras nas sinagogas. Então havia outro tipo de mídia social. Mas é importante dizer, ele não ficava na bolha dele. Nem Paulo. Se Paulo dissesse assim, eu não vou falar com aqueles romanos porque eles se acham muito orgulhosos. Eu não vou conversar com aqueles gregos porque eles se acham... A gente estaria na animalidade até hoje. Então, vamos registrar primeiramente que o cristianismo primitivo, à moda de Jesus, tinha vida social intensa, se misturava, não escolhia a companhia. Vamos lembrar o momento que Jesus estava comendo à mesa e os fariseus provocaram os discípulos dizendo, lá o teu mestre, comendo com gente de má vida. E aí eu já entro na tua pergunta com Joana, trazendo a questão psicológica. Jesus não se altera emocionalmente. Ele diz apenas o seguinte, eu não vim para os sãos. Então, se ele não tivesse essa disposição de dialogar, claro, mas Jesus é evidente que ele tinha uma estabilidade emocional, um equilíbrio emocional, porque ele era Jesus. Ok, mas ele não é a nossa figura inspiradora? A primeira pergunta não fala que a doutrina espírita diz que Jesus é o modelo a ser seguido? Ok, então ele é um modelo, ele é inspirador para nós. Porque muitas vezes a gente está agindo ainda no bateu-levou. A gente ouve uma provocação e a gente responde no bateu-levou e aumenta um problema sem necessidade. Quando, na verdade, bastaria a gente dar uma resposta que harmonizasse a situação e não apimentasse a situação. Por exemplo, não é o caso do Gilberto, que é aquele que faz o programa Verdade e Luz. Ele já está num outro nível evolutivo, ele não se altera. Uma brincadeira, gente, com o nosso Giba aqui. Eu brinco com isso nas palestras. Quando eu falo isso na Casa Espírita, felizmente todo mundo começa a rir, porque é uma brincadeira. Porém, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que algumas pessoas fazem isso com mais facilidade? Ele está falando da caridade, ele está falando da boa ação, e outras com mais dificuldade. O Espírito de Verdade responde porque são aqueles que perseveraram em agir, em alinhar a conduta a esse modelo a ser seguido que é Jesus. Ele falou, bateu, levou? Não, ele fala o contrário. Se alguém vos bate numa face, oferece a outra, que não seja da vingança. E a gente está aqui treinando isso. Esse modelo psíquico que Joana aborda em sua obra, evidentemente ela faz uma leitura no campo psicológico que é importante para nós. E eu diria, nem todos temos condição de pagar uma sessão de psicoterapia, um acompanhamento psicoterapêutico. Então, os livros da Joana, eles vêm nos socorrer. Ele não substitui a psicoterapia, ele não substitui a psiquiatria, mas ele é uma referência no campo da espiritualidade que aborda com muita propriedade questões da psique humana. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da parábola do joio e do trigo. Quando Jesus responde, olha, não preciso, o mestre, Jesus conta a história. Eu não vou repetir a parábola aqui. A gente pode dar uma lida nisso em casa. Mas os trabalhadores perguntam se quer que arranca o joio. Vamos resumir, vai, rapidão. Jesus compara o reino dos céus a um senhor que plantou boa semente no seu campo, que era trigo. Ele estava dormindo, o inimigo foi lá e plantou uma outra semente, o joio. Quando começa a crescer, os trabalhadores falam, o senhor quer que arranque? Ele fala, não.
deixa crescer e ao tempo da colheita a gente separa, porque aí o fruto vai ser diferente. O fruto vai ser diferente, olha só. Então ele está falando também da paciência. Você vai conviver com a diferença. Mas aquilo que não é de Deus, e Jesus também fala isso, toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, né? Aquilo que não é de Deus não é eterno. João Batista é mais severo, né? Ele fala assim, o machado está posto na raiz, porque é Jesus que chegou. Né? Então, assim, ó, ele tá dando o caminho. Daqui para frente, o João Batista é mais severo, ele fala, o mau fruto será esquecido, será arrancado, será queimado. Então, para a gente não fazer confusão, né, nessa comparação do machado de João Batista com a árvore, com a planta, em algumas traduções, que será arrancada, nós estamos falando do mesmo assunto. João Batista mais severo, Jesus muito superior a João, não é? Infinitamente superior a João. Ele falou, ó, convive, dá tempo ao tempo, e ali o fruto vai aparecer. O que não for de Deus vai ficar para trás. O que for eterno, que pode ser a nossa maturidade, né? Que Jesus deu o nome de tesouro no céu, isso vai ficar. Então, essa questão que Joana faz de pegar as revelações, as lições de Jesus e fazer um aprofundamento no campo psicológico, isso muito nos ajuda. Sabe, Papa, hoje as questões emocionais abalam o mundo, como você bem colocou no livro que citou na pergunta anterior. Jesus, ele é algo que nós precisamos nos relacionar com ele, né? E nos relacionar para encontrar respostas, nos ajudem a lidar com os conflitos. Jesus jamais disse que não teríamos, vós tereis aflições. Ele não disse vocês não terão aflições, vocês não terão problemas. Não, terão problemas, sim. Mas vinde a mim, eu venci o mundo. Pois é. Então, é um convite à fé. Eu vejo que hoje a sociedade, de um modo geral, de alguma forma, se distanciou um pouco da fé. Quando eu falo da fé, eu falo da espiritualidade, né? Eu falo da relação de religiosidade. Isso é uma coluna forte que nos sustenta aos problemas. Mas tem um outro conceito espírita que, muito dito, né? E eu acho que é dito por todas as outras crenças, que é o conceito da reforma íntima. Porque se tem reforma, é porque precisa, se o conceito é de reforma, né, é porque alguma coisa precisa ser melhorada. Se conecta o convite de Jesus para o autoconhecimento, há uma conexão entre reforma íntima e um convite de Jesus para o autoconhecimento? Isso tem conexão? Sem dúvida, sem dúvida. Ele, sendo esse modelo inspirador, ele vai tocar em vários pontos da nossa alma que precisam avançar, né, Zola? Essa postura de Jesus à época ele foi muito mal entendido, eu não preciso nem repetir aqui, né? Um homem que foi torturado, espancado até a morte e crucificado de uma forma tão bárbara, é evidente que as revelações que ele faz, a libertação do espírito humano que ele promove, incomodou. Incomodou. E como eles não tinham argumentos com Jesus, eles criaram uma fake news, uma palavra tão moderna, mas que é importante aqui a gente fundamentar. Fake news não é um equívoco, um erro. Fake news é a divulgação de informações sabidamente inverídicas. Eles ficavam tentando Jesus respondia sempre, né, elucidando a questão, como faz todo bom educador, mas eles, não tendo argumento, inventaram que ele queria tomar o reino. E a gente vai lembrar que Pilatos tentou até defendê-lo, mas depois lavou as mãos. Por quê? Porque os fariseus disseram, você vai sustentar isso? Nós vamos dizer a Herodes que você está conspirando junto. Ele lava as mãos e Jesus, então, ele se acovarda, lava as mãos, e Jesus, então, é crucificado. Pilatos poderia ter tido uma reação diferente. Ele pretendeu proteger o seu bem
a sua posição política, a sua posição econômica, o conforto das suas conveniências, assumiu uma posição que ele sabia que estava errado. A história não consegue dizer se ele se matou ou se ele morreu muito doente. O fato é que consciencialmente ele deve ter sofrido, porque ele foi refém do ego naquele momento. Imagina se Paulo fosse refém do ego, né? Se ele falasse assim, não, eu vou preservar a minha posição, para com esse negócio de Jesus, de cristianismo, né? Um povo pobre, Jesus morreu crucificado, eu quero voltar para o meu cargão lá no Sinédrio, que eu era o chefe, tinha dinheiro, tinha status, tinha fama, tinha tudo. Paulo não fez isso. A ação de Paulo foi diametralmente oposta. Ele entendeu o que era a mensagem, ele foi o mensageiro da revelação e nós devemos muito a ele. Então é evidente, nós vamos encontrar em Paulo o exemplo da reforma íntima, e em Pilatos a procrastinação dessa decisão. A quem cabe? Abre aspas para Jesus. Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. Quem alimenta o coração senão nós? O homem que caiu a semear. Teve um terreno que rendeu, a cada semente, rendeu 100 por 1. Qual a diferença? Quem que ara o terreno? Quem que todos os dias acorda e pode tomar uma decisão? Se ele vai ajuntar tesouros no céu, ou seja, se ele vai lidar com os irmãos aqui na terra intensamente, respeitando, guardando a espada, oferecendo a outra face, se esforçando por passar na porta estreita, ele vai ter esse tipo de atitude ou ele vai estar lá no piloto automático reproduzindo um padrão de conduta preconceituoso, de vingança? Aí, né, Jesus disse o seguinte, é outra revelação que ele faz. A cada um será dado segundo suas obras. Aquilo que você planta, aquilo que você colhe, é justo. A reforma íntima ela tem a ver com mudança de atitude. Evangelho é novidade. Evangelho é boa nova, no livro do Humberto de Campos. Como o samba, a bossa nova é um jeito novo de cantar o samba. Você lembra que o Tom Jobim ficava bravo lá nos Estados Unidos quando falava que bossa nova era Brazilian Jazz. Ele falava, Brazilian Jazz nada. Bossa nova é samba. Então, evangelho é mudança de atitude. Se fosse para manter a mesma atitude, quando fizeram aquela provocação da mulher surpreendida em adultério, numa sociedade patriarcal e machista, como somos até hoje, infelizmente, se fosse para reproduzir a mesma conduta, ele diria, então o que diz a lei? Para apedrejar? Pode apedrejar. Mas se ele diz isso, ele estava contrariando tudo que ele vinha trazer de compreensão, de acolhimento, de perdão. Se ele manda apedrejar. Se ele não manda apedrejar, ele era tudo que os fariseus queriam para dizer, está conspirando contra a lei de Moisés. Então ele sai com uma resposta, né, que é uma inovação, é um ponto de vista de acolhimento do ser humano e diz, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Nós adoramos essa resposta. Eles detestaram essa resposta, mas a gente fica com Jesus. Essa questão a gente só reforma aquilo que a gente consegue ver, né? Você está na sua casa, você olha, tem um problema, você identifica, você reforma. Você tem algo que precisa melhorar. Então, nós ainda somos ilustres desconhecidos de nós mesmos, né? Como é difícil se conhecer, como é complicado para que a gente possa fazer a reforma, né? Mas a reforma com Jesus, ela é desafiadora. Jesus é exigente. Não existe Jesus sem exigências, né? Mas, Papa, o programa Visão Espírita caminha célere. Nós estamos chegando ao término deste primeiro programa Visão Espírita, que continuará na próxima semana. Na próxima edição, vamos continuar conversando sobre Jesus na atualidade. E vamos te pedir que você, em 1 minuto, deixe aos nossos telespectadores, às nossas telespectadoras que nos assistem pela TV, pelo nosso canal no YouTube, a sua mensagem de Jesus na atualidade. Vamos lá, ano novo, vida nova, né? Me dá licença aqui, eu preciso pegar essa obra. Ano novo, vida nova. Jesus de Nazaré, Federação Espírita Brasileira, Frederico Kremer.
Ele faz na ordem cronológica, gente. O Kardec separa por assunto o Evangelho segundo o Espiritismo, esse aqui, a ordem cronológica. Pega uma toalha de rosto para enxugar, vocês vão chorar bastante. Mas eu recomendo, porque a gente vai vendo a evolução do trabalho de Jesus, a renovação dos costumes, o quanto ele foi um homem que estava, evidentemente, revelando à humanidade um caminho muito melhor. Então fica aqui como recado a recomendação de leitura Jesus de Nazaré, Frederico Kremer, Federação Espírita Brasileira. Um abraço, gente. Obrigado, Papa. Obrigado a você, amiga e amigo telespectador e telespectadora do programa Visão Espírita. E lembre-se e reflita, qual situação da sua vida que Jesus não possa participar? Te asseguro, Jesus pode participar de todas as nossas vidas. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você.